Eu nunca fui muito apegada a joias, mas aquele colar tinha um significado especial para mim. Ganhei de presente do meu marido, Alex, no nosso primeiro aniversário de casamento. Era um simples pingente em forma de coração, mas o valor emocional era inestimável. Então, quando percebi que ele havia sumido, fiquei desesperada. Revirei a casa inteira. Gavetas, caixas, armários, todos os cantos possíveis e impossíveis. Nada. O colar simplesmente tinha desaparecido. Alex tentou me acalmar, dizendo que eu provavelmente o havia guardado em algum lugar e esquecido. Mas eu sabia que não era isso. Eu sempre o guardava na mesma caixinha no meu closet. No dia seguinte, comentei o ocorrido com minha sogra, Marta, enquanto tomávamos café. Ela era do tipo que adorava estar por dentro de tudo e, com o tempo, aprendi que às vezes era melhor deixá-la falar do que confrontá-la. Você tem certeza de que ninguém estranho entrou na casa? Perguntou ela, com aquele tom inquisitivo de sempre. Tenho. Apenas Clara estava aqui no dia em que percebi o sumiço. Clara era nossa empregada há quase 2 anos e sempre foi impecável, tanto no trabalho quanto na honestidade. Bem, Emma, não quero ser indelicada, mas você sabe como é. As pessoas podem surpreender. Minha garganta apertou. Eu odiava aquele tipo de insinuação. Clara nunca deu qualquer motivo para desconfiarmos dela. Mas a dúvida foi plantada, e Marta sabia exatamente como fazer isso. Ao longo daquela semana, ela mencionou o assunto várias vezes para Alex, sempre com aquele tom bem intencionado, como se estivesse preocupada conosco. Até que, sob pressão, Alex e eu decidimos conversar com Clara. Clara, você sabe alguma coisa sobre o colar que sumiu? Perguntei, tentando ser o mais delicada possível. Os olhos dela se arregalaram, ofendidos. Não, senhora Emma. Eu jamais pegaria algo que não fosse meu. Eu queria acreditar nela, mas a insistência de Marta me fez hesitar. No final, acabamos decidindo pela demissão. Não foi uma decisão fácil, e eu me senti péssima ao vê-la sair com lágrimas nos olhos. Por um mês, evitei tocar no assunto. Mas, no fundo, algo não parecia certo. O desconforto crescia toda vez que pensava em Clara e no meu colar desaparecido. Eu só não imaginava que essa história estava longe de acabar. O mês passou rápido, mas a culpa continuava me assombrando. Sempre que eu entrava no closet e via a caixinha vazia onde guardava o colar, meu coração apertava. Clara não saía da minha cabeça. Talvez fosse o olhar de tristeza dela no dia em que se despediu, ou o fato de que, no fundo, algo naquela situação nunca fez sentido para mim. Tentei seguir em frente. Meu marido, Alex, parecia aliviado por não falarmos mais sobre o assunto, e Marta, bem, ela estava mais presente do que nunca. Quase todos os dias aparecia para ver como estávamos ou para jantar, sempre com seu sorriso polido e comentários que beiravam a provocação. Foi em uma dessas visitas que algo aconteceu. Era uma noite comum, e Marta estava sentada no sofá, segurando uma taça de vinho. Ela gesticulava animadamente enquanto contava alguma história sobre um almoço com suas amigas. Meu olhar vagava pela sala, distraído, até que algo chamou minha atenção, o brilho em seu pescoço. Minha respiração parou por um instante. Eu conhecia aquele brilho. Era o meu colar. Marta, esse colar, comecei, tentando manter a voz firme, embora meu coração estivesse disparado. Ele é lindo. De onde veio? Ela segurou o pingente com os dedos e deu de ombros, como se fosse algo trivial. Ah, este? Encontrei por acaso. Estava jogado em um canto aqui em casa. Achei que ninguém sentisse falta. Minha mente entrou em pane. Jogado em um canto? Não fazia sentido. Eu tinha procurado aquele colar em todos os lugares possíveis. Onde exatamente você encontrou? Perguntei, tentando não demonstrar o turbilhão de emoções que começava a crescer dentro de mim. No seu closet, acho, respondeu ela casualmente, antes de mudar o assunto como se nada tivesse acontecido. Mas para mim, tudo mudou naquele momento.
Eu sabia que algo estava errado, e pela primeira vez, senti uma desconfiança que antes não existia. Marta parecia tão tranquila, tão certa de que eu acreditaria nela, que isso só me fez ter mais certeza de que havia algo por trás de tudo isso. Naquela noite, enquanto Alex dormia, fui até o escritório e liguei o computador. Minha mente girava em círculos, mas uma ideia surgiu, tão clara quanto um estalo. As câmeras de segurança. Desde que nos mudamos para aquela casa, Alex havia instalado câmeras em alguns cômodos, incluindo a entrada e o corredor que levava ao closet. Eu nunca precisei acessá-las, mas naquele momento, era a única forma de descobrir a verdade. Com os vídeos abertos, comecei a vasculhar as gravações do dia em que percebi que o colar tinha sumido. Minha paciência estava se esgotando, até que finalmente vi algo. Minha sogra. Marta. Ela estava no corredor, perto do meu quarto. E, para minha surpresa, a gravação mostrou claramente o momento em que ela entrou no closet e saiu com algo brilhando na mão. Meu corpo inteiro gelou. Eu não queria acreditar no que via, mas não havia como negar. Ela havia roubado meu colar. E, pior, ainda tinha jogado a culpa em Clara. A raiva tomou conta de mim, misturada com uma sensação de traição que não conseguia explicar. Como ela pôde fazer isso? E, mais importante, o que eu faria agora que sabia a verdade? Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha. Era como se o mundo tivesse mudado completamente depois do que eu descobri. Olhei para Alex, ainda dormindo ao meu lado, e me perguntei como ele reagiria ao saber o que a mãe havia feito. Será que ele acreditaria em mim? Passei o dia tentando manter a calma, mas minha cabeça não parava. As imagens da câmera ficavam se repetindo na minha mente como um filme que eu não conseguia desligar. Marta, entrando no meu closet, pegando o colar, e depois, semanas depois, acusando Clara sem nem pestanejar. Quando chegou a hora do jantar, Marta estava lá, como de costume. Eu a observei enquanto ela conversava com Alex, rindo, fingindo que nada havia acontecido. Cada palavra que ela dizia parecia me irritar ainda mais. Decidi que precisava confrontá-la, mas sabia que precisava ser cuidadosa. Marta, podemos conversar um minuto? Perguntei, tentando soar neutra, mas sentindo a tensão crescer dentro de mim. Ela me olhou, surpresa, mas concordou. Nos afastamos para a sala de estar, onde finalmente fiquei sozinha com ela. Claro, querida. O que foi? Respirei fundo. Eu sei sobre o colar. Por um momento, o rosto dela ficou estático, mas logo ela voltou à sua expressão controlada. Como assim? Eu sei que foi você quem pegou o colar. Vi nas câmeras de segurança, disse, cruzando os braços e mantendo o olhar fixo nela. O sorriso dela vacilou, e por um segundo achei que ela fosse negar. Mas, para minha surpresa, ela suspirou e deu de ombros. Ok, e daí? Não é como se eu tivesse feito algo tão grave. Eu ia devolver, eventualmente. Minha boca se abriu, mas as palavras demoraram a sair. Ela falou como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você não só roubou algo meu, Marta. Você acusou Clara, uma pessoa inocente, e fez com que ela perdesse o emprego. Ela revirou os olhos. Clara já não estava fazendo um trabalho tão bom assim, Emma. Você sabe como essas pessoas são. Foi só um empurrão para o inevitável. Meu sangue ferveu. Não era apenas o roubo. Era a falta de remorso, a frieza com que ela tratava a situação, como se as consequências dos atos dela não importassem. Não acredito que você está dizendo isso, respondi, a voz tremendo de raiva. Eu vou contar tudo para Alex. Ela se aproximou, o rosto endurecendo. Você realmente acha que ele vai ficar do seu lado? Eu sou a mãe dele, Emma. Não se esqueça disso. A ameaça estava clara, mas eu não ia recuar. Não dessa vez. Vamos ver, respondi, me virando e saindo da sala antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Enquanto subia as escadas, minha mente estava decidida.
Eu sabia que contar a verdade para Alex poderia complicar as coisas, mas não podia continuar escondendo o que ela havia feito. Nem por mim, nem por Clara. Era hora de expor tudo. Naquela noite, depois que Marta foi embora, esperei Alex terminar o banho para falar com ele. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar pelo quarto. Como ele reagiria ao saber que sua mãe havia sido responsável por tudo? Ele entrou no quarto, secando o cabelo com a toalha, e percebeu meu silêncio. Você está bem, Emma? Parece preocupada. Respirei fundo, tentando organizar as palavras na cabeça. Era agora ou nunca. Alex, precisamos conversar. É sobre o colar que sumiu, e sobre sua mãe. Ele franziu a testa, confuso. Minha mãe? O que ela tem a ver com isso? Peguei o laptop que havia deixado ao lado da cama e abri o vídeo das câmeras de segurança. Meu dedo tremia enquanto clicava no play. Ele se sentou ao meu lado, o olhar fixo na tela. O silêncio no quarto era quase insuportável enquanto o vídeo mostrava claramente Marta entrando no closet e saindo com o colar. Quando o vídeo terminou, Alex ainda estava encarando a tela, como se tivesse dificuldade em processar o que tinha acabado de ver. Isso não pode ser verdade, ele finalmente disse, a voz fraca. É verdade, Alex. Eu não queria acreditar também, mas está aqui. E não é só isso. Ela não apenas pegou o colar. Ela me convenceu de que Clara era culpada e fez com que eu a demitisse injustamente. Ele passou as mãos pelo rosto, claramente abalado. Minha mãe fez isso. Ela realmente acusou Clara sabendo que era mentira? Assenti, sentindo meu peito apertar ao ver o quanto ele estava chocado. Alex, eu sei que é difícil, mas nós precisamos corrigir isso. Não posso viver com essa culpa, sabendo que Clara foi demitida sem motivo. Ele ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos no chão. Então, finalmente, ele se levantou. Você está certa. Isso não é certo. Precisamos resolver isso. Na manhã seguinte, liguei para Clara. Foi difícil convencer ela a vir até a nossa casa, depois de tudo o que aconteceu, mas eu insisti. Quando ela chegou, sua expressão era de cautela, mas também de dor. Clara, eu chamei você aqui porque preciso pedir desculpas, comecei, sentindo as palavras quase se prenderem na garganta. Eu descobri o que realmente aconteceu com meu colar. Foi minha sogra quem pegou, e ela mentiu para nós. Os olhos de Clara se arregalaram, e por um momento, ela parecia não saber o que dizer. Sua sogra? Ela perguntou, incrédula. Sim. Eu vi as imagens das câmeras de segurança. Eu fui injusta com você, e nunca vou me perdoar por isso. Eu quero que você volte, se estiver disposta. E também quero garantir que você seja compensada pelo que passou. Clara ficou em silêncio por alguns segundos, mas então sua expressão suavizou. Foi muito difícil para mim, senhora Emma, mas eu acredito no que está dizendo. E, sim, eu aceito voltar. Meu coração se encheu de alívio, mas eu sabia que a batalha ainda não havia terminado. Alex e eu precisávamos encarar Marta juntos. Desta vez, com Clara sabendo a verdade, não havia mais espaço para mentiras ou desculpas. Naquela noite, Alex ligou para sua mãe e pediu que viesse até nossa casa no dia seguinte. O tom na voz dele era firme, diferente de tudo que eu já havia ouvido antes. Sabíamos que o confronto final seria inevitável, mas estávamos prontos. A verdade, finalmente, viria à tona. Marta chegou no dia seguinte com seu habitual ar de superioridade. Carregava um sorriso falso nos lábios, como se nada estivesse fora do lugar. Eu e Alex já estávamos esperando por ela na sala, junto com Clara, que se manteve em silêncio, mas de cabeça erguida. Nossa, quanta formalidade! Marta comentou, deixando a bolsa na poltrona. Sobre o que vocês querem falar? Alex foi direto. Mãe, é sobre o colar da Emma. Por um breve momento, vi um lampejo de tensão no rosto dela, mas, como sempre, ela rapidamente recuperou a compostura.
Ah, já falei para Emma que encontrei por acaso. É uma história boba, vocês ainda estão nisso? Alex cruzou os braços, firme. Não estamos mais caindo nessa, mãe. Vimos as gravações das câmeras de segurança. Sabemos que foi você quem pegou o colar. O sorriso dela desapareceu, e sua expressão endureceu. Isso é ridículo. Você está acreditando em câmeras? Eu sou sua mãe, Alex. Ele balançou a cabeça, decepcionado. E isso não dá o direito de você roubar algo da Emma e, pior, culpar Clara por isso. Você destruiu a confiança de todos com essa atitude, mãe. Culpar Clara? Marta perguntou, tentando fingir inocência. Eu só fiz um comentário. Vocês que decidiram demitir. Finalmente, eu entrei na conversa, incapaz de me conter. Marta, você manipulou a situação desde o início. Você sabia exatamente o que estava fazendo. E agora Clara está aqui porque merece ouvir a verdade de você. Clara, que até então estava quieta, ergueu o olhar. Eu dediquei anos da minha vida a esta casa, trabalhando com honestidade. E tudo isso foi jogado fora por uma mentira. Por um instante, vi algo no rosto de Marta que parecia ser remorso, mas ela rapidamente se recompôs, mantendo o tom defensivo. Não era minha intenção que as coisas fossem tão longe. Eu só queria, ela hesitou, como se estivesse tentando encontrar uma justificativa. Queria que vocês prestassem mais atenção em mim. Alex a encarou, incrédulo. Atenção? É isso? Você destruiu a confiança em Clara e colocou nossa família nessa confusão por atenção? O silêncio na sala era ensurdecedor. Marta parecia finalmente perceber o impacto do que tinha feito. Ela suspirou, parecendo derrotada. Eu sinto muito, disse ela, finalmente. Clara, Emma, eu não deveria ter feito isso. Clara, com sua dignidade intacta, respondeu calmamente. Desculpas são um começo, mas isso não apaga o que aconteceu. Marta tentou insistir, mas Alex levantou a mão, interrompendo-a. Mãe, chega. Vamos precisar de um tempo. Até lá, você não será mais bem-vinda aqui. Ela ficou boquiaberta, mas não discutiu. Pegou sua bolsa e saiu, sem dizer mais nada. Depois que a porta se fechou, a sala ficou em silêncio por alguns instantes. Então, Alex suspirou, olhando para Clara. Clara, sinto muito por tudo. Você nunca deveria ter passado por isso. Ela assentiu, séria, mas com um pequeno sorriso no rosto. Obrigada, Sr. Alex. Só quero fazer meu trabalho em paz. Quando ela saiu para voltar às suas tarefas, senti um peso enorme sair dos meus ombros. Não era uma vitória completa, mas era o primeiro passo para reconstruir o que Marta havia quebrado. E, acima de tudo, eu tinha aprendido uma lição importante: nunca subestimar o poder da verdade, mesmo quando ela é difícil de encarar. Chegamos ao fim da história. O que achou? Deixe seu feedback, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe e até um próximo vídeo.